pessoal, eu sou a professora Raquel, professora de Ciências da PEI Dona Pilar Garcia Vidal, e nós estamos aqui para mais uma aula de Ciências. E o tema de hoje, radiações eletromagnéticas. Que habilidades que a gente vai estar trabalhando? De um modo geral, a gente sempre investiga como que as ciências e a tecnologia influenciam no modo de vida das pessoas, em relação a acesso, transmissão, captação, distribuição de informações. A partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente é capaz de argumentar, de refletir, de discutir as informações. Nós somos capazes de verificar as relações entre as necessidades sociais, como que o avanço das tecnologias influenciam no acesso à saúde e na qualidade de vida da população. Só que para trabalhar com as radiações eletromagnéticas, eu preciso trabalhar com a questão das ondas eletromagnéticas. Antes de falar de ondas eletromagnéticas, nós vamos definir o que são ondas. É um conceito dentro da física. O que são ondas? As ondas são perturbações que vão transportar energia. Só que detalhe, ela se propaga sem transportar a matéria. Olha que interessante, tá? Então, aqui ela está mostrando a onda num movimento de propagação de energia. Porém, a matéria, ela vai permanecer no mesmo lugar. Então, deixando bem claro que a onda transporta energia, mas não transporta matéria. Existem dois tipos de ondas. Ondas mecânicas. Bom, a onda mecânica transporta energia mecânica, mas não transporta matéria. E uma característica dela é que ela só se propaga no meio material. Ela nunca se propaga no vácuo. Que exemplos que a gente tem de ondas mecânicas? Terremotos, as ondas sonoras dos instrumentos musicais, as ondas geradas num lago, né? Então, isso são ondas mecânicas. Para as radiações eletromagnéticas, o nosso foco são as ondas eletromagnéticas. O que são as ondas eletromagnéticas? São oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos. E que característica que ela tem? Elas não precisam necessariamente de um meio material. Elas podem se propagar no vácuo, por exemplo, os raios de sol, né? Então, não obrigatoriamente precisam do meio material. Elas podem se propagar nos dois, ou meio material ou no vácuo. As ondas eletromagnéticas, para a gente poder estudar melhor, elas formam um conjunto, elas foram agrupadas, formando o espectro eletromagnético. E em cima dele, a gente consegue falar um pouquinho das radiações. E o principal foco do estudo dessas radiações é no como nós usamos essas radiações no nosso cotidiano. Esse é um exemplo de espectro eletromagnético. É muito bacana de se pensar, tá? Então, o que é um espectro eletromagnético? Todas as ondas eletromagnéticas que foram estudadas até o momento, elas foram organizadas numa sequência, seja por frequência, por comprimento, e foram colocadas nesse esquema que é o espectro. Aí, por exemplo, se vocês olharem, as ondas de rádio, elas estão localizadas à esquerda. Elas têm baixa frequência, logo elas têm baixa energia, elas não ionizam os átomos. Por isso, elas não trazem risco para o ser humano. Já aqui à direita do espectro, a gente tem o raio-x. O raio-x, ele apresenta alta frequência, alta energia. Eles ionizam os átomos, então eles causam prejuízo à célula. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Vocês estão olhando aqui, ó, acompanhem o laserzinho. Isso aqui é a onda, tá?
que eu quero que vocês entendam. O comprimento de onda. Vocês estão vendo que aqui nós estamos falando em comprimento de onda, em tamanho grande e em tamanho menor. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência e menor é a energia transportada. E essas características vão definir a característica da onda, inclusive o emprego dessa onda, a utilização dessa onda. Desse lado, nós temos comprimentos de ondas menores, ó. Significa o quê? Alta frequência e muita energia. Então, aqui nós temos outras aplicações. Muita energia, eu tenho outra aplicação. Mas, professora, o que é esse aqui? Radiação não ionizante e radiação ionizante. Então, é assim. Como aqui carrega pouca energia, essa energia não é capaz de entrar na célula do ser humano e deslocar os elétrons. Então, não prejudica a célula do ser humano. Por isso é que ela é chamada de não ionizante, porque ela não altera os elétrons. Então, até aqui, ó, nós vamos ter uma radiação não ionizante, uma radiação que não faz mal para o ser humano. Então, quem está deste lado do espectro vão ser ondas eletromagnéticas, são radiações não ionizantes, que não prejudicam a célula. Desse lado do espectro, nós temos comprimentos de ondas menores, muita energia. Essa energia entra na célula e é capaz de deslocar os elétrons, criando os íons. Então, ela altera a célula, ela prejudica a célula, faz mal para o ser humano. Por isso, é uma radiação ionizante. Tudo bem, pessoal, até aqui? Aqui só retomando o que eu já falei para vocês, você sabia que quanto maior o comprimento de onda, menos energia a onda transporta e vice-versa? E é o que determina a característica e aplicação da onda eletromagnética. Então, já falei para vocês, quanto maior o comprimento de onda, nós vamos ter uma menor frequência e menos energia, e vice-versa. E é isso que vai determinar. Aqui, de novo, é a questão do comprimento e da aplicação. Então, aqui nós temos comprimentos de onda longos, né, grandes. Aí nós temos a aplicação das ondas de rádio na TV, no rádio. Aqui o micro-ondas também comprimento de onda grande, né? Então não é só o micro-ondas convencional de casa. Aqui nós temos as mesmas ondas, por exemplo, para um telefone celular, para uma rede Wi-Fi. Tá? Aqui um comprimento de onda, eles estão diminuindo de tamanho, mas ainda é uma radiação não ionizante. Tá? Então, o infravermelho, né, usado num controle remoto. A luz visível, tá? Então, até aqui, radiação não ionizante. A partir daqui, nós temos as radiações ionizantes, são aquelas que prejudicam, né, a célula do ser humano. Então, ultravioleta, o raio-x, o raios gama. Coloquei outro espectro eletromagnético, então, só voltando para tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Então, comprimentos de onda, né? Quanto maior o comprimento de onda, menos energia e as aplicações. E aí eu vou trabalhar com vocês alguns exemplos do cotidiano, né? Que tem a ver com o roteiro de atividades que eu passei, né? Junto com a professora de artes, a gente fez uma atividade interdisciplinar. Por exemplo, os programas de rádio ou TV,
eles são transportados por ondas desse tipo, que são as que foram mostradas no espectro eletromagnético, que tem os maiores comprimentos de onda, que podem chegar a milhares de quilômetros. Gente, só para vocês terem uma ideia, um comprimento de onda de rádio FM, um comprimento de onda pode ter 3 metros de comprimento. Só para vocês verem como é grande, né? O micro-ondas é o mesmo tipo de onda usado na telefonia celular, na rede Wi-Fi, em radares. Uma curiosidade, como é que vai funcionar aqui? O micro-ondas, ele tem as ondas, né, os raios, eles vão ter a mesma vibração que as moléculas de água do alimento, né? Vocês sabem que todo alimento tem água. E eles vão vibrar com a mesma frequência. Essa vibração das moléculas de água, elas vão gerar um atrito. E esse atrito gera calor. É o que faz o alimento aquecer. Os raios infravermelhos. É muito bacana de pensar nos raios infravermelhos, porque o raio infravermelho, ele é um raio de aquecimento, né? Ele tem essas propriedades térmicas e graças a essas propriedades térmicas, ele é utilizado em tratamentos fisioterápicos, que tem qual objetivo? Relaxar a musculatura. Não sei se alguém aqui já se machucou, já quebrou uma perna, um braço e teve que fazer fisioterapia em locais especializados, né? E aí tem um equipamento que vai ficar lançando os raios infravermelhos que geram o aquecimento, que é o relaxamento da musculatura, né? Mas esse tipo de onda também é usado em diversos sistemas eletrônicos, tá? Então nós temos controle remoto, sensores térmicos, nós temos o leitor do código de barras, né, o leitor de biometria. E esse daqui ele é muito interessante, né? Nós estamos vendo aqui um exame, né, no caso uma foto de um organismo. E por que eu quis colocar isso aqui para vocês? Para falar sobre as diferenças dos tons, né? Claro que vocês já vão bater o olho e falar, professora, obviamente que onde está o vermelho e o amarelo é o mais quente. Realmente, tá? As diferenças de tons e cores é para indicar as diferenças de temperatura. Então, o branco é o mais quente, depois o vermelho, depois o amarelo. E as áreas mais frias são o verde e o azul. Vocês sabiam que na área da medicina tem exame que utiliza esse tipo de visualização? Então, por exemplo, tem uma área que tem que estar passando sangue. E o sangue, ele também ajuda a manter o corpo quente. Então, se eu tiver um exame e aonde tem que estar passando sangue aparecer a cor aqui azul, significa que, opa, essa área não está sendo irrigada corretamente. Então, eu estou com um problema de circulação, né? Então, na área da saúde, na área da medicina, é utilizado exames que usam os raios infravermelhos também. Bom, nós sabemos o seguinte, o Sol ele vai emitir os raios ultravioletas. A camada de ozônio ela vai absorver uma parte do raio ultravioleta, que é o UVC, mas ainda assim vão passar raios ultravioleta, que é o UVA e o UVB. E o que é que vai acontecer? Na nossa pele nós temos as camadas, a epiderme e a derme, e a hipoderme, que é a parte mais profunda. Bom, o UVB, ele vai atingir a camada mais superficial da pele, que é a epiderme. Mas o UVA, ele atinge a camada mais interna da pele, ele entra pela derme, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Se a gente não cuidar, é o tipo de radiação que pode gerar até um câncer de pele. Né? Então, a única maneira que a gente tem de fazer, né, que a gente tem para se prevenir, é a utilização do filtro solar. Porque ele vai fazer o quê, pessoal? Ele consegue refletir os raios ultravioleta. E o raio-x? Não, o raio-x, para vocês terem uma ideia,
Tá? A primeira utilização do raio-x é assim, a primeira, como é que eu posso falar? Comunicação oral, né, pública dele foi em 1896. O raio-x, ele tem ondas curtas que atravessam vários tipos de tecido. Só que ele é absorvido pelo osso. Então, ele é um recurso muito positivo para a gente poder observar o interior do corpo. Então, ele é bem utilizado na área da saúde. E os raios gama, vocês já ouviram muito falar na área de ficção científica, né, com o Hooke. Mas a grande verdade é que os raios gama, eles carregam muita energia. É uma radiação ionizante que, se não usada de maneira controlada, ela pode prejudicar as células do ser humano, causando mutações, tumores. Então, ela é muito séria. Por isso que ela tem que ser usada de maneira controlada. Tá? Então, ela pode ser utilizada para esterilização de frutas, ela pode ser usada na saúde, na radioterapia, no tratamento de células cancerígenas, né? Os raios gama, só para vocês terem uma ideia da quantidade de energia que ele carrega, uma explosão cósmica de raio gama, ela tem tanta energia e tanta luminosidade que ela é inferior apenas à explosão do Big Bang. Tá? Então, sobre as radiações e as aplicações do cotidiano, o que eu tinha para passar para vocês é isso aí. Eu realmente espero que vocês tenham aproveitado e gostado da aula de hoje. E aguardo vocês na próxima aula. Um beijo! Saudades! Até a próxima aula, pessoal!